Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Mano. E eu sou o Bob, e nós estamos viajando de Skype pelo Brasil. Nós temos duas listas aqui nesse canal, uma de São Paulo, os melhores lugares turísticos de São Paulo, e os melhores lugares turísticos aqui de Minas, onde nós estamos passando. Nesse momento, nós estamos fazendo a Estrada Real, estamos percorrendo a Estrada Real. Eu já percorri o caminho dos diamantes, que é de Diamantina até Ouro Preto, e agora eu estou percorrendo de Ouro Preto até Paraty. Hoje nós estamos saindo de São Bartolomeu, o objetivo é chegar hoje em Glaura e depois, se der, chegar em Cachoeira do Campo. Então, se você quiser acompanhar essa jornada, monta aí na nossa garupa. Saindo aproximadamente 1 km de São Bartolomeu, encontra essa ponte aqui, ó. Esse aqui é o Rio das Velhas. Não sei se você vai escutar no áudio, mas acabou de sair um helicóptero. Eles aí pra dentro aqui, ó, não sei que lugar, eles estão pegando água para ir apagar os incêndios aqui que tá tendo aqui na região. Então, São Bartolomeu também está sendo castigada com os incêndios, com as queimadas. E como já tem 5 meses que não chove, a água está bem ralinha. Eu acredito que isso aqui, quando está na época de chuva, aumenta muito esse volume d'água, né? Mas esse é o famoso Rio das Velhas. Eu vim pedalando pelo asfalto, aí tem uma ponte e logo depois da ponte tem um totem, ele está meio escondido e mandando entrar nessa estrada de terra aqui. E
Para variar, eu esqueci de gravar o local lá, né? Mas é isso, passou a ponte, presta atenção que tem um totem, aí entra nessa estrada de terra e segue por aqui até Glaura. Ai, acabei de ter uma surpresa aqui agora. Tava vindo por essa estrada aqui, ó. E agora o totem tá mandando eu pegar essa trilha aqui, ó. Ai, Deus, eu tô aqui pensando comigo. E o pior é que eu pesquisei. Se eu seguir essa estrada aqui, ó, eu vou andar 3 vezes mais. Ela é... E eu também não sei o que eu vou encontrar lá pra frente. Então nada é garantido. Então o certo é entrar nessa trilha aqui mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar, vou beber bastante água, vou pegar minha perneira e vou entrar na trilha. Seja o que Deus quiser. Já tomei um fôlego, já me alimentei, tomei água e agora bora encarar. A boa notícia é que eu imaginei que ainda tinha uns 6 quilômetros para chegar em Glaura. Mas eu tô vendo pela placa aqui que dá 3 quilômetros. Então 3 quilômetros de trilha, se ela não for muito pesada, igual a que eu peguei antes de chegar em São Bartolomeu, tudo bem, dá para fazer numa boa. Agora se ela for pesada igual aqui, que é de Ouro Preto para São Bartolomeu, aí eu tô enrolado, viu? Tô enrolado bonito mesmo. A sorte minha é que eu sou um cara de sorte, graças a Deus, é que o tempo tá nublado, não tá aquele calor insuportável. Mas é isso aí, não dá para ficar falando muito não. Vamos encarar logo esse desafio e seja o que Deus quiser. Bora encarar mais esse desafio aí e vamos vencer. Mais um desafio vencido. Ah, esse Bob é muito engraçado, viu? Ele fala isso porque ele vai aqui, ó. Ele vai aí, daqui a pouco ele se entoca aí pra dentro e fica numa boa. Só esperando eu me lascar todinho. Bora passar pelo primeiro desafio? Não queria molhar a bota, mas não vai ter jeito. Vou ter que molhar a bota. Bom, eu já passei o primeiro obstáculo, que foi aquele riozinho. Eu não gravei nada porque a minha missão era passar sem sujar, sem molhar minha bota. E eu consegui fazer isso. Então eu dei prioridade para atravessar logo. E agora já estou na missão de ir levando as coisas aos poucos. Levei a bicicleta agora. E agora eu vou levar os alforjes. Se você está chegando aqui agora nesse vídeo no canal, você não viu o vídeo anterior. O vídeo anterior eu atravessei a trilha real, saindo de Ouro Preto, sentido São Bartolomeu. Eu demorei praticamente 3 dias para atravessar a trilha, porque eu tinha que ficar indo e voltando, carregando as coisas, né? Não dá para ir com a bicicleta carregada. E nessa trilha aqui tá mais ou menos a mesma coisa. Agora deu uma limpada aqui na trilha, eu voltei esses 2 alforjes e vou ver se eu consigo avançar mais rápido, porque a hora tá passando rápido e eu não avanço rápido. E para me ajudar, mais uma vez, o pneu traseiro furado. Eu vou
encher ele, que não tem nem condições de trabalhar aqui, e nem quero ficar parado aqui, né? Eu vou só encher ele e vou enchendo e vou vazando. A hora que eu sair num lugar limpo, eu conserto. Agora são 20 para as 3 da tarde e eu acabei a trilha. Quer dizer, eu acho que eu acabei, né? Eu vim por aqui, ó, encontrei esse totem e aqui tem uma porteira. E a impressão que dá que daqui para lá já é uma espécie de um pasto, já é limpo. E eu tô vendo a cidade lá, já tô vendo as casas lá, ó. Então, graças a Deus eu terminei. Eu disse no começo do dia que talvez eu fosse chegar em Cachoeira do Campo, mas não vou chegar não. Eu vou chegar em Glaura, vou procurar um lugar para ficar e amanhã eu continuo a Estrada Real. Eu tinha conversado com uma moça lá na pousada agora de manhã, eu até não perguntei o nome dela, tem um problema com o nome, vocês vão ver. Toda vez ou eu esqueço ou eu esqueço de perguntar. E ela falou para mim que ela fez essa trilha, ela me deu todas as dicas, ela falou que eu ia passar pelaquela pinguela, ela falou dessa porteira, falou de tudo. E ela falou também para mim que, terminando essa parte aqui, eu ia fazer a parte mais difícil da Estrada Real. Essa parte aqui é onde todo mundo desiste, né? A parte mais difícil. Agora daqui para frente, de Glaura para Cachoeira do Campo, pro restante é tudo molezinha. Então, eu espero que o molezinha dela seja o mesmo do meu. Eu tomei um baile agora que, meu Deus, dentro da trilha você sofre um bocado. Nossa, eu tô sem força até para falar. E aí cheguei aqui, a trilha, não sei se você vai conseguir enxergar, mas ela tá passando lá naquela palmeira, lá em cima lá, ó. Lá tem um marco da Estrada Real. Aí quando chega aqui nesse lugar aqui, ó, esse pasto aqui, ó, perde completamente a referência, não tem... E aí da copa da árvore ali, ó, eu tava vendo o marco da Estrada Real ali na frente. Mas aqui, ó, não tem nenhuma estrada. Eu fiquei procurei, perdi completamente as referências. Aí me veio na cabeça, falei, pô, vou pesquisar no Google. Aí pesquisei no Google, aproximei bastante. Eu vi que dessa árvore aqui, ó, tinha uma forma de uma estrada. Eu falei, então a entrada é aqui, do lado dessa árvore. E realmente, do lado de lá, o mato é mais alto, você não vê. Mas ela tá aqui, ó. Então quando chegar nessa árvore, você tem que atravessar por uma trilhazinha que tem ali. Aí você entra numa estrada de carro de novo, ó. Aqui, ó, passa carro. Apesar de o mato tá alto, mas passa carro. E ali na frente, eu acredito que mais ou menos ali assim, ó, eu vou encontrar aquela estrada ali, ó. E o marco tá lá embaixo, ó. Mas eu tomei um baile, mais um baile. Meu Deus do céu. Mas agora eu acho que tá resolvido. Vou avançar um pouquinho mais para ver se deu certo. Agora são 4h30 da tarde. Eu empurrei a bicicleta 12 quilômetros, quase 13, mas já cheguei aqui em Glaura. Essa aqui é a igreja matriz de Glaura. Eu estou afastado dela, ali tem um totem. Eu estou afastado dela porque tem um bar ali, ó. O pessoal tá tocando música, tá tocando violão lá. E aí, para não ter problema com o YouTube, eu estou distante dela. Então é isso, ó, tem um totem ali, tem um totem aqui, ó. E é naquele bar lá mesmo que faz o carimbo da Estrada Real. Então eu vou fazer o carimbo lá e vou começar na missão de procurar um lugar para passar a noite. Já me cantaram a bola que tem três pousadas aqui. Uma delas, aliás, duas delas é muito caro, é coisa de R$400. Então eu vou descer essa rua aqui. Ó, e falaram que tem uma senhora ali que aluga quarto. E é lá mesmo que eu vou ficar. Não vai dar para chegar em Cachoeira do Campo como eu queria, não. Vou dormir aqui, amanhã eu continuo a viagem. Até amanhã.
Bom dia, bom dia! Nossa, ontem eu cheguei aqui e vim direto para essa casa aqui, ó. Ela tem o símbolo da Estrada Real. É a casa da tia Ailza. A tia Ailza, ela foi maravilhosa para mim. Eu cheguei, eu estava muito cansado, eu não tinha almoçado de novo, né? Mais um dia sem almoçar. E aí ela perguntou para mim, aí eu falei que não tinha almoçado, ela correu lá, fez para mim um arroz, fritou ovos, colheu couve. Ela, no fundo da casa ela tem tudo aqui, tem fruta, tem uma horta. E ela foi lá, pegou umas folhas de couve, fez couve para mim. Nossa, foi muito bom. E eu gostaria de fazer só um resuminho bem pequenininho sobre essa casa aqui. Essa casa aqui foi dos pais dela. Hoje ela falou que ela tem acho que 69 anos. E foi dos pais. O sobrenome dela, aliás, essa casa aqui ainda é daquele tempo em que o quarto dos pais tinha acesso aos quartos dos filhos. Então, naquela época, quando se construía a casa, fazia de um jeito que a casa dos pais ficava numa posição, o quarto, né, dos pais ficava numa posição que, além da porta de entrada dos outros quartos, dentro do quarto tinha outras portas que davam acesso direto aos quartos. Então assim eles conseguiam vigiar as crianças, né? Então, e a outra curiosidade que a gente estava conversando agora de manhã, que eu achei assim fantástico, é que o sobrenome dela é Xavier. E ela estava me contando que muita gente aqui é Xavier, né? Aí ela estava explicando que esse Xavier provavelmente é do Tiradentes. Que como ele circulava na região aqui, dizem que ele era muito mulherengo, então provavelmente esse sobrenome deles aqui, Xavier, é do Joaquim José da Silva Xavier. Obrigado, tia Ilza. De nada, foi um prazer te receber, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado pela janta que a senhora fez para mim ontem. Gente, foi um prazer. Obrigado pela acolhida, viu? Foi um prazer. Bom dia, pessoal. Agora é o Bob falando com vocês. Pessoal, quem não tiver inscrito aí no canal, se inscreva aí, vai, dá essa força pra gente. É muito importante a sua inscrição. Para você não custa nada, mas pra gente faz uma diferença tremenda. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode maratonar os vídeos que tem nas duas listas. A gente tem uma lista dos melhores destinos de São Paulo e uma outra lista dos melhores destinos aqui de Minas Gerais. Então se você quiser dar essa força pra gente, maratona aí os vídeos aí que ajuda muito, mas muito mesmo. Eu vou fazer uma alerta para você que tem interesse em fazer a Estrada Real. Nem sempre o totem está indicando que tem que virar nos lugares. Teoricamente, esse totem ele está indicando que eu teria que entrar aqui, ó. Mas aí eu fui pesquisar no aplicativo da Estrada Real. Não, eu tenho que seguir esse asfalto aqui, ó. Então precisa tomar muito cuidado. Tem que estar a todo momento você tem que estar consultando o aplicativo e prestando atenção nos totens. Porque às vezes você entra você passa um totem, você não vê ele, as pessoas vão negligenciando e tem gente até que derruba o totem. Então você passa, não vê e quando você vê, você já passou da entrada. Então tem que estar o tempo todo monitorando, o tempo todo ligado, porque senão você erra. Eu já peguei um totem assim quando eu estava passando perto, quando eu estava chegando em Conceição do Rio das Ostras. Tinha um totem indicando que virava, que tinha que entrar num lugar assim, e eu fui consultar lá o aplicativo, não, tinha que seguir em frente. Então fica ligado.
Agora é meio-dia e eu cheguei em Cachoeira do Campo. Eu pedalei de Glaura até aqui, deu aproximadamente 8 quilômetros, mas é asfalto bom, não teve subida assim muito íngreme, foi legal. Agora eu vou procurar se faz o carimbo aqui e vou ver se eu tomo alguma coisa, uma água, uma coca, sei lá, e vou seguir para Santo Antônio do Leite. Eu acabei de chegar em Santo Antônio do Leite e agora eu vou procurar algum lugar que possa fazer o carimbo. Lá em Cachoeira do Campo eu não consegui fazer meu carimbo, consegui fazer só o virtual, porque além de hoje ser domingo é dia de eleição, então as repartições não estão funcionando não. E lá em Cachoeira do Campo o pessoal não sabia nem me informar onde era. Então, para eu não ficar rodando pela cidade carregando o peso da bicicleta e não ter certeza, né, que ia fazer o carimbo, eu fiz só o eletrônico mesmo e tá tudo certo. Agora eu vou ver aqui em Santo Antônio do Leite. Olha a matriz aqui. Esses distritos menores, a única coisa que chama atenção são as igrejas. Vou perguntar aqui se tem algum lugar que faz. Se não tiver, eu vou ver se eu sigo viagem ou se eu fico por aqui. Mas provavelmente eu vou seguir viagem. Muito obrigado, hein? Ó, consegui fazer o carimbo. O carimbo aqui em Santo Antônio do Leite é feito aqui, ó, no Ville Real. Ville Real Hotel e Restaurante. Fica bem do lado da Igreja Matriz. Quando eu digo que a estrada é mágica, é porque é mágica mesmo. Eu tô saindo aqui de Santo Antônio do Leite e a intenção era chegar aí mais pra frente, até um ponto que eu pudesse acampar. Mas aí o Thiago parou aqui, conversou 3 segundos comigo e falou assim: você quer descansar na minha casa? Vai descansar. Aí eu falei, cara, se eu puder. Ele falou, não, então você vai pra lá, vai tomar um banho, vai descansar.
Então eu vou vai fazer ser isso. bem-vindo no meu estabelecimento. Obrigado, viu, Thiago? Quando a gente tem amor para a pessoa, o ser humano, eu tô do lado. Entendeu? É uma luta, uma coisa boa que ele está fazendo, maravilhosa, você merece. Obrigado, Tá? obrigado. Ele Não é vai... o dinheiro que paga o valor que você tem. Obrigado. Ele vai votar agora e mais tarde a gente se fala. Então eu cheguei aqui na casa do Thiago e é aqui a casa dele, ó. Eu não vou filmar muito aqui porque ele colocou música ambiente, né? Colocou na Alexa, colocou música e aí é difícil de, né? O YouTube acaba aplicando direitos autorais, então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo.